Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciando aí mais uma aula do componente de língua portuguesa da área de linguagens, códigos e tecnologias, certo? Vamos aí verificar na tela. Nós temos aqui, claro, né, segunda etapa, ensino fundamental, referente ao segundo semestre, módulo 1, unidade 1, ok, pessoal? Componente de língua portuguesa. Então, para a nossa aula de hoje, né, nós vamos dar continuidade aí com as classes gramaticais. Nós vamos ver um pouquinho sobre o artigo, certo? O artigo, ele é também uma das classes gramaticais no estudo de morfologia aqui na nossa língua portuguesa, certo? O estudo de gramática, ele se subdivide, claro, né? E nós temos os estudos morfológicos. E dentro da morfologia estuda-se essas 10 classes gramaticais que são muito importantes, né, para o nosso estudo aqui. Dentre essas classes, né, nós já vimos os adjetivos e hoje nós vamos enfocar aí no artigo. E esse artigo, ele se classifica, claro, assim como as outras classes, né? Mas vamos observar aí o que de fato é essa classe gramatical? Vamos lá? Na tela, por favor. Artigo, pessoal, ainda continuando aqui com a nossa unidade 1, o artigo na sua íntegra, né? Aliás, o artigo, ele integra, né, as 10 classes gramaticais que conhecemos, definindo-se como o termo que antepõe, né, o substantivo. Quando eu falo antepõe, quer dizer o quê? Aquele que vem antes, certo? O substantivo, que é também uma classe gramatical, na verdade, o substantivo é aquele que nomeia um ser, né, que vai dar nome a um ser. Ele também se classifica, se flexiona, né? É um estudo muito amplo, né, quando se trata de substantivo. Mas, né, falando aí da funcionalidade da outra classe, no caso o artigo de opinião, ele virá sempre aí acompanhado a um substantivo, certo? Ele se antepõe a esse substantivo e daí teremos as classificações posteriormente, certo? Na tela, observa que nós temos, né, seguindo aí a nossa leitura, ele irá antepor o substantivo para determiná-lo ou também indeterminá-lo, certo? Já aprendemos, né, que esse prefixozinho in tem sempre a ideia de negação, de dizer um não, certo? Ao que está sendo dito anteriormente. Então, indicando também o que? O gênero masculino e o gênero feminino. Além de indicar número, né, no caso singular e plural, certo? Então, o nosso estudo hoje é referente a isso. Identificar o artigo, a sua funcionalidade ali perante o substantivo, certo? Verificar essas classificações, ok? Vamos aí, seguindo? Olha só, o artigo é a palavra colocada antes do substantivo para determiná-lo. Podem ser definidos e indefinidos. Essas palavrinhas já são autoexplicativas, certo? Então, observa bem. Quando se trata de artigos definidos, eu me refiro à questão de determinar o substantivo de modo particular, certo? Por exemplo, o aluno, a aluna. Quando eu menciono o aluno, eu me refiro ao sexo masculino, certo? Ao aluno do sexo masculino. Quando eu me refiro à aluna, significa, né, a garota ali, a menina do sexo feminino, certo? Eu poderei dizer também os alunos, as alunas, certo? Então, no caso, o meu artigo, né, no caso, o artigo aí acompanhado a esse substantivo faz a identificação de gênero, assim como número, certo? Quando eu falo o aluno, eu digo aluno do sexo masculino, no caso singular. Quando eu me refiro os alunos, eu me refiro, né, ao gênero masculino, porém no plural, certo? Então, vamos lá. No caso dos artigos indefinidos, certo?
determinam o substantivo de modo vago, né, de modo geral. Exemplo, né, um aluno, uma aluna, uns alunos, umas alunas. Então, nesse caso, eu não consigo identificar, certo? O meu substantivo aqui, o que eu estou mencionando, fica vago, certo? Diferentemente, quando eu faço a identificação de o, quando eu utilizo o, a, os e as, certo? Que são artigos definidos, aí é mais específico. Seguindo, o artigo indica o quê? Ao mesmo tempo, né, o gênero e o número dos substantivos, que foi o que eu disse, certo? Então, no caso, a casa, só alterar aqui a cor da caneta para melhorar. Então, nós temos a casa. Não facilitou. Então, eu tenho a casa, certo? Então, a casa faz a identificação de um substantivo o quê? De um substantivo definido. Mesma situação, as casas, certo? Agora, quando eu me refiro, né, o jardim, mesma situação, os jardins, mesma situação. Identificação aqui de gênero e número. Os artigos, eles se subdividem, né, em definidos e indefinidos. Para isso, né, nós mencionamos que são as classificações dessa classe gramatical, que é o que eu acabei de dizer para vocês. Ele se classifica, né, em definidos e indefinidos, certo? Isso precisa ficar bem claro para vocês. Então, nós temos como definidos o, a, os e as, certo? Nesse caso, né, são usados para indicar seres determinados, expressos de forma individual e são representados por o, a, os e as, que eu já havia sublinhado para vocês. No caso, né, desse exemplo, podemos ter, olha só o exemplo. Nós temos aqui, né, a funcionária. Então, eu utilizo o quê? Para fazer essa identificação desse substantivo, certo? Então, no caso, como ela se classifica como gênero feminino, eu vou utilizar esse artigo definido, a funcionária. Não caberia eu colocar o funcionária, certo? Porque o é um artigo que identifica gênero masculino. Nesse caso aqui, como é gênero feminino, eu utilizo a funcionária. Então, a funcionária se veste muito bem, certo? Agora, se eu quero colocar, certo, em uma quantidade maior, certo, mais expressiva, então, no caso, as funcionárias. Então, aqui deve o quê? Combinar, certo? Eu não poderia dizer a funcionárias. Aqui as classes precisam fazer essa combinação adequadamente. Então, as funcionárias se vestem muito bem, certo? Não poderia dizer a funcionárias se vestem muito bem. Observa aqui que até o meu verbo combina, certo? Com a palavra funcionárias. O outro exemplo, o diretor, certo? Se fosse diretora, deveria ser o quê? A diretora, visto que o a, né, a identificação aí do gênero feminino. Então, no caso, o diretor parabenizou a todos. No caso, né, de ser plural, eu utilizo os diretores, certo? Como eu disse, precisa se adequar aqui às classes para a organização da frase. Então, os diretores parabenizaram a todos. Então, todas as classes precisam estar combinadas, certo? Então, os diretores parabenizaram a todos. Então, até mesmo o verbo houve alteração, certo? Combinação ali de gênero, número e também tempo verbal. Ok, pessoal? Isso para falar de artigo definido. No caso dos artigos indefinidos, que já falamos, que é algo, né, que se apresenta de modo vago, impreciso, certo? Sem nenhuma representação. Então, nós vamos ter um, uma, uns e umas. Nesse caso,
estamos tratando de artigos indefinidos, ok? Observa aí a frase. Uma aluna se sobressaiu entre as demais. Então, quando eu falo umas alunas se sobressaiu sobre as demais, eu não consigo identificar, certo? Não fica específico a que aluna eu me refiro, certo? Esse uma fica no sentido vago, deixa a informação vaga, certo? Diferentemente de dizer a aluna, certo? Quando eu falo a aluna, já fica específico. Olha só o exemplo quando há alteração de numeral, certo? Umas alunas se sobressaíram, olha aqui que o verbo também mudou, certo? Porque ele precisa combinar com a palavra alunas, que está no plural, entre as demais. Então, é necessário, certo, ter clareza sobre essas classes gramaticais, né? Você vai melhorar aí na sua oralidade, na hora de verbalizar, certo? Nas suas conversas, né? Imagina que você está lá com seus amigos, né? Enfim, quer causar uma boa impressão, então é começar por isso, certo? Pela forma de se comunicar, de pronunciar. A pessoa que consegue, né, se comunicar bem, com certeza ela chama a atenção, certo? Então, é interessante que vocês sigam essa linha nesse sentido. Então, um participante entregou os prêmios aos vencedores. Então, quando eu utilizo um participante, eu não faço a identificação dessa pessoa, certo? Um participante. Então, essa ideia ela é vaga, certo? Mesma situação, uns participantes. Aqui também, né, a questão de como o artigo, o nosso substantivo ali precisa fazer a combinação. Então, nós temos uns, certo? O numeral mudou, certo? Então, nesse caso, quando eu me refiro uns participantes, eu não especifico, ok? Então, continua a ideia aqui de artigo indefinido, ok? Ideia vaga. E aí vocês observam aqui um mapa mental. O que seria um mapa mental, né? É meio que um resumo para que vocês consigam assimilar e frisar bem aí sobre esse conteúdo relacionado ao artigo, ok? Então, o que é um artigo? O que vocês precisam memorizar? O artigo é a palavra que tem por função individualizar algo, certo? Possui função primordial indicar um elemento por meio de definição ou indefinição da palavra, certo? Pela anteposição do artigo, passa a ser substantivada, certo? Então, quando eu coloco ali próximo à palavra um artigo, eu consigo substantivá-la, certo? Então, aluna, quando eu coloco a aluna, essa palavrinha aí já ocorre, né, uma alteração de classe gramatical para ela. Os artigos definidos, eu tenho o, a, só trocar aqui. Nós temos o, certo? Temos a, os e as. Isso aqui precisa memorizar para vocês. Quando eu falo o, a, os e as, são artigos definidos. Definem o substantivo a que se referem. Olha outro exemplo. Hoje à tarde falaremos sobre a aluna. Aliás, sobre a aula da semana passada. Então, quando eu coloco a aula, eu consigo substantivar essa palavra, certo? A aula, não é qualquer aula, é aquela aula específica, certo? Então, essa é a função principal aqui do artigo. Olha o outro exemplo. Para artigo indefinido, né, nós vamos ter temos uma, temos uns e temos umas. Olha o exemplo. Assim que eu passar no concurso, irei comprar um carro, né? Então, é isso. A ideia, o exemplo, ele é muito claro. O acaba o quê? Substantivando ali a palavra carro. Combinado, pessoal? Claro para vocês? Então, vamos lá. Algumas formas de utilização do artigo, só para vocês memorizarem.
nós temos São Paulo, o Rio de Janeiro, Veneza, a Bahia. Então, aqui nós temos, né, presença desses artigos. Olha os outros exemplos. Quando indicado no singular, o artigo definido pode indicar o quê? Toda uma espécie. O trabalho dignifica o homem. Então, quando eu falo o trabalho dignifica o homem, eu não especifico uma pessoa, certo? Um homem, enfim. Eu estou me referindo a todos os homens, certo? De forma geral. Então, é isso que acontece aqui nesse caso, tá? Para fazer identificação de uma espécie. O trabalho dignifica o homem. Olha o outro exemplo. No caso de nomes próprios, personativos, denotando ideia de familiaridade ou afetividade, né? Nesse caso, é facultativo o uso do artigo. Ou seja, eu posso falar Pedro é xodó da família, ou eu posso dizer, né, com o artigo aqui presente, o Pedro é o xodó da família. Nesse caso, que não há necessidade do uso do artigo, certo? No outro exemplo, nós temos o artigo depois do pronome indefinido. No caso, né, de todo, conferir uma ideia de totalidade sem o uso dele, no caso o artigo, o pronome assume a noção de qualquer. Olha só o exemplo. Toda a classe parabenizou o professor. Então, quando eu me refiro toda a classe, né, seria no caso a classe toda, certo? Toda a classe possui alunos interessados e desinteressados, certo? Então, nesse caso aqui, eu me refiro a qualquer classe, certo? São alguns exemplos de empregos aí dessa classe gramatical estudadas por nós aqui nessa aula, certinho, pessoal? Então, observa que nós iniciamos, né, com o estudo lá do conto, certo? Que é um gênero que está nos dando base aqui para as aulas. Vimos o texto da moça Tecelã, certo? Posteriormente, trabalhamos sobre a classe dos adjetivos, que dá aquela ideia, né, de caracterizar, de qualificar um ser, certo? A Amanda é bela, o João é feio, lembra disso? Que é a ideia de caracterizar, e hoje nós trouxemos aqui o artigo, certo? Que é aquele que substantiva a palavra. Posteriormente, vamos seguir aí com as classes gramaticais, só que com enfoque no gênero conto. Lembrar sempre que conto é um gênero aí da tipologia narrativa. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui, certo? Agradeço aí a atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula.